A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito ADPF 1212 introduz novos contornos ao debate regulatório ao reafirmar a centralidade da União na fiscalização e estabelecer limites mais claros à atuação dos municípios. Este novo cenário impõe uma reconfiguração importante das estratégias jurídicas, operacionais e institucionais no setor, trazendo à tona questões fundamentais como segurança jurídica, uniformidade regulatória, proteção ao consumidor e a efetividade da supervisão estatal. Mais do que uma decisão pontual, trata-se de um marco que influencia diretamente o desenho do futuro das operações locais e a organização do mercado como um todo. Para conduzir este debate, convidamos o senhor Paulo Horn, presidente da Comissão dos Jogos Lotéricos da OAB do Rio de Janeiro. Senhor Paulo, seja muito bem-vindo. Pode vir ao palco, por favor. Uma salva de palmas. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui. Ele que é advogado e mestre pela UERJ, o senhor Paulo possui atuação destacada no direito constitucional e no setor de jogos, loterias e entretenimento. Presidente da Comissão de Jogos da OAB do Rio de Janeiro, integra importantes comissões da OAB no Distrito Federal e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Para compor este painel, convido a senhora Daniela Soares de Miranda, advogada e fundadora do escritório DM França Advogados. Seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas, por favor. Ela também é vice-presidente da Comissão de Loterias da OAB Minas Gerais e tem uma sólida trajetória no setor público e jurídico, atuando como procuradora da Loteria do Estado de Minas Gerais entre 2006 e 2014, acumulando experiência direta na estruturação e regulação do segmento. Contamos também com a presença do senhor Irapuan Santana, procurador do município de Mauá, colunista do jornal O Globo e sócio do BFBM. Senhor Irapuan, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Ele tem vasta experiência nos tribunais superiores e passagem como assessor no Supremo Tribunal Federal e traz uma visão qualificada sobre os aspectos constitucionais e os desdobramentos jurídicos do tema. Para completar este painel, temos a honra de convidar ao palco o senhor Felipe Alves Rodrigues. Felipe Alves Rodrigues, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Advogado, bacharel pela UERJ, secretário de Comissão de Direito dos Jogos Lotéricos da OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão dos Estudos da SAF da OAB Rio de Janeiro, fundador da Jogo Positivo e do Congresso Nacional de Loterias do Brasil. Agora aqui estamos com o painel completíssimo. Senhor Paulo, é com você. Obrigado. Bom final de tarde para todos. Bom final de evento. Dizer mais uma vez aqui da alegria e da felicidade de estar presente, dividindo o painel aqui com as pessoas, né, que estão nos assistindo. E os melhores profissionais aqui do ramo que a gente conseguiu trazer para, nesse momento difícil, falar sobre uma repercussão, né, do Supremo Tribunal Federal com relação às operações locais. Longe de nós querer, nesse momento aqui, substituir o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como fazem, aliás, alguns homens públicos, né, que acabam, ao invés de aguardar a decisão do Supremo, já começam a entender como é que faz ou tomar decisões enquanto o assunto está sob júdice. Então, o assunto estando sob júdice significa dizer, vamos aguardar. O Supremo Tribunal Federal é soberano para decidir sobre a matéria. Até aqui, temos uma liminar que necessariamente deveria ir ao plenário. Ela está no plenário virtual, foi pedido um destaque pelo ministro Dino, e agora ela tem que seguir, até por se tratar de um assunto de direito constitucional, da medida direito concentrado, né, de direito, a gente tem que ter uma decisão do plenário. Até lá, a gente tem que seguir a decisão do Supremo. E a pretensão do painel aqui não é avaliar as decisões ou as possibilidades com relação ao Supremo, e sim uma operação já compreendida dentro do ordenamento jurídico brasileiro, já legalizada claramente a partir de 2018, regulamentada profundamente desde 2023 pela SPA, com várias portarias, várias normativas,
que se somam ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 492 e 493, que possibilitam aos estados concorrer em igualdade de condições com a União pela preferência dos apostadores. E o que a gente tem de concreto que eu quero trazer aqui? Quer dizer, onde entra a questão local? É porque a vida da gente acontece na cidade. Dentro do direito, quando você fala interesse local, você fala em município, na municipalidade. Então a gente tem aqui, como é que é o interesse local? Poxa, o interesse local, ele perpassa a vida da gente. A gente vive na cidade. Mas o que eu estou querendo trazer? A gente tem uma regulamentação federal, mas as empresas estão localizadas na cidade. Quando a gente fala do jogo físico, que é uma possibilidade, um caso concreto, Loteria do Estado do Rio de Janeiro editou um decreto com base na legislação federal, regulamentando os terminais de videoloteria em sport bars, em espaços físicos. E o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nosso, à época, né, querido Eduardo Paes, estava viajando, aí o vice pegou a missão de proibir no Rio de Janeiro, né, caçar qualquer alvará nesse sentido. O que é absolutamente comprometedor na administração pública, porque trata-se de um ato vinculado. Né? Se você preenche os requisitos, você tem que conceder o alvará. E como é que o prefeito faz isso? Ele faz isso com base na legislação urbanística da cidade. Então, olha, a gente tem que seguir não ao seu prazer, eu dou para você e não dou para você o alvará. A gente tem que levar isso em consideração. O que aconteceu de concreto? A gente tem lá uma empresa autorizada, legalizada, credenciada pela Orterges, que investiu muito dinheiro, por exemplo, dentro do Jockey Clube brasileiro, para montar um espaço de videoloteria, pagando um aluguel altíssimo e comprometendo uma mobilização enorme. E o prefeito vai e não dá o alvará. Como é que fica isso? O prefeito tem essa possibilidade, né, de não dar o alvará e excetuar, por exemplo, as agências lotéricas da Caixa? Ele pode escolher entre o serviço público da União ou do Estado, qual que ele vai permitir dentro de uma cidade como um todo? Porque se não pode jogo dentro do Jockey Clube, poderia onde? Então eu gostaria de passar a palavra para os nossos palestrantes de hoje, para nessa linha a gente começar um pouco mais sobre a questão do interesse local, independentemente de uma decisão do Supremo, se o município vai poder ou não criar a própria loteria. Porque ele pode, mesmo não criando loteria, aliás, ele tem que conceder os alvarás. Né? O jogo vai ser feito na cidade. Como é que a gente pode amadurecer esse debate, conversar com a turma que está aqui nos assistindo? Queria que o pessoal também pensasse em perguntas aqui para a turma. Eu já me alonguei demais, mas eu, em vez de ficar interrompendo a turma, eu preferi dar esse introito para a gente dar uma linha aqui. E o pessoal também fica à vontade para seguir do jeito que achar melhor nos seus papéis. Um forte abraço aí. Começando, obviamente, pela doutora Daniela, que nós somos todos aqui gentis com as mulheres que merecem sempre o primeiro lugar de fala. Obrigada. Boa tarde, gente. Que bom a gente estar aqui podendo retomar esse assunto depois de um tempo aí que tivemos a decisão do Supremo. Nós temos várias questões que a gente poderia levantar aqui para discutir, inclusive essa questão do interesse local, né? Quando a gente traz o interesse local do serviço público, na questão de loteria, ele é, a meu ver, muito diferenciado. Por quê? Porque a atividade lotérica, ela tem como pilar a arrecadação através do entretenimento. E, nesse sentido, a arrecadação, a quem interessa? A todos os entes, seja municipal, estadual ou federal. Então, eu sinto que essa questão da gente discutir se tem interesse local ou não é um pouco assim, fugir até do tema, porque todo mundo tem interesse em arrecadar. O mais importante dessa questão do interesse, a meu ver, mesmo depois desse baque que os municípios tiveram em não poder mais instituir os seus serviços públicos de loteria, nós não estamos vendo uma mobilização dos municípios no sentido de reverter essa situação.
Ainda que a gente tenha movimentos que possam ser feitos a nível judicial, né, e nem é essa a questão, quando o jogo acontece, é o que o Dr. Paulo falou, ele acontece no município. O jogo não acontece no Estado e não acontece na União. Então, dentro do município, eu penso que seria o momento deles se organizarem para começar a entender como é que se fiscaliza, como é que se trata o jogo responsável, porque as pessoas estão ali. Então, por que não reivindicar um espaço nos grupos de trabalho, por exemplo, da SPA? Que eu entendo que não poderia jamais excluir os municípios, independente deles ser ou não competente para executar o serviço de loteria. Ele faz parte da federação, ele tem um papel importantíssimo na fiscalização e na questão do jogo responsável, de você poder receber e acolher com políticas o apostador. Só que eles hoje não sabem fazer isso. Eles estão completamente à deriva. E não tem ninguém que fala assim, vem cá, vou abrir um espaço para você, vamos conversar. Então, seria muito importante que a União entendesse a força que os municípios têm até para o trabalho que ela mesma está desenvolvendo. Porque vários convênios, parcerias, poderiam estar sendo feitas para ajudar o trabalho que a própria SPA tem dificuldade de fazer sozinha. Tem vários órgãos que estão envolvidos nisso, mas o município poderia ter esse lugar ali dentro, esse espaço, onde ele mesmo vai poder se estruturar, porque futuramente a gente não sabe como vai ser o direcionamento da justiça, né? Se ele vai continuar podendo explorar ou não, mas digamos que não vai poder explorar. Ele vai passar por todas essas dificuldades ali no território dele. Como o município, enquanto poder executivo, vai precisar tomar providências, o legislativo também vai precisar tomar providências, inclusive, por exemplo, essa do Rio, aonde nós vamos deixar? Vai ter máquinas, mesmo que seja da União ou seja do Estado, aonde que vai colocar? Eu vou deixar colocar perto de escola, eu vou deixar colocar perto de hospital, eu vou separar uma área, esse aqui vai ser o bairro dos jogos. Não sei, o município ele está envolvido, não tem como a gente excluir ele. E eu vejo uma oportunidade perdida por eles, que não estão se movimentando no sentido de se capacitar. E, inclusive, foi um dos motivos na decisão da liminar, que eles não têm competência para fazer o serviço que eles fariam. Né? E tudo bem, não tem competência, mas eles podem se capacitar. E esse tempo todo eles poderiam estar fazendo isso. Não tem competência no sentido de não estariam preparados, né? Exato, não tem competência no sentido de não ter ferramentas para executar naquele momento. Nós temos um projeto de lei, inclusive, no Congresso, para aprovar e regulamentar as loterias municipais. Isso também não está sendo muito falado nem discutido, nem pelos prefeitos, que precisam saber que é interesse deles. Então, assim, eles precisam saber o que está acontecendo, o que vai ser aprovado, porque se aprovar amanhã ou depois, eles estão perdidos também. Então, precisa dessa união, desse resgate, né? Não, perfeito. Eu queria ouvir bastante, né, o professor Irapuan, né, que é a primeira vez que nos brinda aqui no evento e conhece, é um profundo conhecedor do tema. E eu queria, tipo assim, que pudesse compartilhar com a gente aqui todo o seu conhecimento. Sim, fica à vontade. Fica à vontade. Alô, agora foi. É que é mais fácil para mim falar aqui ficar mais retinho. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para poder falar de um tema que é o tema do momento, né? A gente está falando sobre uma questão de lazer, uma questão de incentivos para abertura de ter mais custos, mais fontes de custos, né? Mais fontes de custeio, de receita, para execução de políticas públicas. E a gente está falando aqui a respeito o que fazer, como é que fica o cenário após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? E, no primeiro momento, a gente está falando sobre as ADPFs que foram de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso para, então, a gente se debruçar a respeito do que
o Supremo ainda vai analisar no âmbito dos municípios. No primeiro momento, a gente está falando aqui, quando era da relatoria do ministro Gilmar Mendes, sobre a exploração das bets, sobre as loterias estaduais. E, em diversos pontos do voto do ministro relator, que foi aprovado por unanimidade, ele fala da abertura de possibilidade da inclusão dos municípios. Né? Ele vai falar assim, olha, a exclusividade da questão material, da legislação, é de fato da União. Mas a exploração, a questão material, a questão da execução em específico, isso pode sim ser feito pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ele fala isso pelo menos umas 5 vezes, falando ali, se vocês pegarem o voto e jogarem o Ctrl F, vocês vão ver municípios, municipais, vão ver isso várias vezes. Então, isso, de um primeiro momento, serviu como base justamente para fazer esse debate agora, né? Foi com essa linha que os municípios começaram a falar, olha, mas o ministro Gilmar Mendes falou lá atrás que os municípios poderiam fazer esse tipo de exploração. E, infelizmente, quando a gente está falando sobre isso, o ministro Cássio Nunes ele falou, olha, mas num primeiro momento aqui tem esse imbróglio, vamos segurar um pouquinho a onda para a gente poder ter uma decisão mais segura. Mas, dentro do voto dele, né, dessa decisão liminar, ele vai falar sobre a questão do interesse local. E algumas questões eu acho que são importantes, porque você vetar a participação do município por uma coisa de interesse local é diferente e é complicado. Por quê? Porque a gente está falando de um conceito abstrato. E isso fica muito à base da vontade do intérprete, né? Da visão do intérprete. Isso é complicado, isso é ruim para a gente não ter efetivamente um controle ou um parâmetro objetivo para estabelecer qual é a competência de cada um. Então vejam que quando a gente está falando sobre a questão sistêmica, né? Quando a gente está fazendo interpretação sistêmica, obviamente, se a gente está falando de uma lei nacional que vai implementar, que vai disciplinar a questão dos jogos, aí vai ter lá, né? A União, o Estado e o Distrito Federal, eles vão poder fazer a exploração. Não existe na prática, não existe ali, numa literalidade, uma proibição dos municípios de fazerem isso. E aí você tem uma proibição, uma suspensão, né, uma liminar suspendendo os efeitos dessas leis municipais por um conceito abstrato, né, um conceito jurídico abstrato. E isso traz insegurança jurídica, que é justamente o grande problema de todos os negócios do Brasil. Né? Para a gente ter uma noção, o Brasil perde, com insegurança jurídica, todo ano, 210 bilhões de reais. Isso segundo os institutos que analisam esse sistema. Então, vejam que se você vai proibir determinada atividade com base num conceito jurídico abstrato, hoje a composição do Supremo é uma e eles vão entender que o interesse local não abarca aquilo. Amanhã, com a mudança do sistema, da composição do Supremo, vai mudar novamente. Não pode ser assim. Né? Então, o que existe hoje, de fato, como elemento proibitivo? Uma potencial guerra fiscal e essa ideia do interesse local, sobre o que seria esse tal desse interesse local, que vai muito na linha do que a doutora Daniela falou. Agora, num segundo momento, se a gente for olhar, quando a gente está falando de ISS, você não tem essa guerra fiscal, você tem mecanismos para poder controlar essa guerra fiscal. Então, obviamente que isso poderia também acontecer, também ser gerado, também ser colocado isso para a questão das lotéricas. Então, na verdade, eu acho que a questão é um pouco mais política, né, de fazer a pressão e tudo mais, do que efetivamente jurídica. E aí eu acho que teria uma solução ótima, né, se um lado, né, no caso, ele está um caminho um pouco mais difícil para se colocar isso dentro da lei, especificamente, ou então dentro do âmbito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, seria possível fazer um acordo, um convênio, para que, quando tivesse a lotérica fosse dentro da cidade XYZ, ela ganhasse um percentual a mais, alguma coisa nesse sentido. E aí ficam aqui algumas ideias, né, mas a gente, lembrando sempre, né, não existe hoje, no sistema jurídico nacional, uma proibição efetiva em relação
a questão da loteria municipal. E aí também teria eu acho que tem um precedente que eu acho que é importante, que é justamente dos transportes por aplicativos. Porque você tem ali geralmente, né, você tem tido alguns problemas em relação às competências e à disciplina, né, a regulação dos transportes por aplicativos dentro dos municípios. E seria um caso de fazer essa adaptação e replicar essa mesma lógica de você ter a livre iniciativa, a valorização da livre iniciativa, a avaliação e o aumento da fonte de custeio das receitas dos municípios para poder executar políticas públicas, né? E aí um outro ponto que eu acho que seria muito importante seria fazer um planejamento de impacto social para demonstrar, olha, a partir disso aqui a gente consegue fazer X, Y e Z de políticas públicas. E também fazer uma avaliação de impacto social para fazer com que exista também uma questão institucional que possa também fazer retornar para a sociedade o resultado dessa exploração. Então, de fato, a gente tem muita coisa para discutir. Como o doutor Paulo falou, existe ainda um panorama em que só houve a decisão liminar, então existe um espaço ainda de debate muito grande. De repente, seria até o caso de propor uma audiência pública, né, já que já foi pedido destaque quando começou o julgamento do plenário, mas é importante a gente entender que existe espaço para todo mundo, um espaço de conformação para todo mundo que possa sair beneficiado dessa atividade que é muito lucrativa e que pode trazer benefícios para a sociedade. Obrigado. Poxa, maravilha. Deixa eu dizer uma coisa, né, que eu acho que é importante a gente contextualizar, já que você trouxe, né, esse enfoque, enquanto o Felipe já volta. Primeira coisa é que a nova ordem constitucional de 1988, ela rompe um paradigma fundamental, que é a questão da elevação dos entes federados, no caso do município a ente federado. Ela rompe, ela parte de uma situação de descentralização. Contrária a algumas constituições anteriores, que são centralizadoras no poder da União, ela cria os municípios enquanto entes autônomos. O que significa isso? Não adianta a gente botar isso na letra da Constituição e não dar as ferramentas para essa autonomia, que passa pela questão financeira. Quando se colocou muito bem ali na questão que trouxe do interesse local, aí me lembrou aqui algumas aulas lá atrás, né, direito, né, que fala o seguinte: Wittgenstein dizia que o interesse é a vontade juridicamente protegida. Né? O que vontade é essa? A vontade vem da população daquele município, representada pelo prefeito. Então o interesse estaria, por sua vez, materializado daquilo que o prefeito vai dizer que é interesse do município. Tá? Se a gente for pegar o Hering, o interesse... É a estreita ligação entre o homem e o bem. Como é que a gente executa isso? A gente tem que pegar e dar, uma vez que tem as ferramentas, tocar. Eu estava fazendo aqui um approach para voltar o Felipe. Felipe, por favor, dá aqui a sua contribuição para a gente, que é fundamental nesse momento. Gente, para espantar meu sono, os drinks que eu bebi, e também para honrar nossos palestrantes aqui, fico de pé, né, para bater palmas de pé por estar desse painel tão abrilhantado com personalidades. Dr. Paulo é uma referência, não canso de dizer, uma referência no direito dos jogos lotéricos, presidente, né, da comissão da qual eu faço parte como secretário. Irapuã foi meu colega de UERJ, né? Tivemos momentos brilhantes lá durante a nossa estadia lá na UERJ, inesquecível, né? Aqueles momentos. Uma oportunidade também da doutora Daniela, que tivemos tantas oportunidades de trocar ideias, né, durante aí os congressos de loterias municipais, suspensos agora pelo Supremo. Então, eu estou aqui ao lado de profissionais brilhantes, que certamente fazem a indústria dos jogos girar. Bom, como advogado, como presidente da Jogo Positivo, como sócio da MediaBet e também como fundador do IGE, o Instituto de Gestão Esportiva, que fez os primeiros cursos de iGaming no Brasil, eu tenho 3 considerações a fazer. Primeiro, sobre essa questão municipal, corroborando tudo o que meus colegas disseram, a Constituição Federal, ela garante o direito do município a explorar loterias. Ele não pode legislar, mas pode explorar loterias.
contribuindo com o interesse local e contribuindo para a economia local dos municípios brasileiros. Essa é a primeira questão. A segunda questão importante, no pouco tempo que nos resta, é falar o seguinte: em relação às loterias estaduais, em relação às loterias federais, esse é um negócio extremamente lucrativo no Brasil. Está aqui meu amigo Marco Taurizano, especialista em produtos lotéricos, que não deixa mentir. As loterias, elas não são um bom produto no Brasil. Tirando a Mega Sena, que é o produto que mais arrebata a população, os prêmios brasileiros, o marketing brasileiro, o envelopamento brasileiro das loterias não é atraente para a população. E ainda assim, é um negócio que cresce mais de 20% ao ano. É um negócio que está presente em mais de 13 mil PDVs, pontos de vendas no Brasil. Então, é uma oportunidade de comunicação, de abraçar a população, de trocar informações com a população, como nenhum outro mercado tem. A entrada da Caixa Econômica nesse mercado, eu acredito que vai trazer um novo capítulo para a história dos jogos do Brasil. Seja pela história com os jogos, seja pela capilaridade que eles têm, seja pela oportunidade de trabalhar jogo responsável em diferentes frentes. Eu acredito que a entrada da Caixa Econômica trará um grande capítulo para a história do jogo do Brasil. Agora, eu queria mencionar rapidamente aqui uma questão histórica. Mais uma vez, Paulo, é importante citar. É fundamental, é inarredável que as grandes associações, como a NJL, Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, Abra Games, Jogo Positivo e outras, se unam em prol de um propósito. E qual deve ser esse propósito? Esse propósito, ele deve ser de conversar com a população, de ajudar a população a perceber os benefícios dos jogos, os benefícios sociais que podem ser trazidos. Qual sugestão a gente deixa aqui? Bom, para basear, filosoficamente, historicamente a nossa fala, deixo para vocês uma pesquisa sobre a Liga Hanseática. A Liga Hanseática fundou, basicamente, o que a Europa é hoje. Todo o renascimento cultural, o renascimento das cidades, vem de Lübeck, na Alemanha, entre os séculos XI e o século XV. Alemães, ingleses, franceses, nunca foram BFF. Eles nunca foram melhores amigos, mas eles se uniram em prol do comércio europeu. Coisa que até hoje nós vemos. A União Europeia é o principal bloco comercial no mundo, mesmo que eles não sejam melhores amigos, porque eles têm interesses comuns. O que eu quero dizer com isso? É que as grandes bets, ainda que não sejam melhores amigas, elas têm uma pauta comum. Elas têm uma pauta comum junto com as loterias estaduais. E essa pauta comum é o diálogo com o governo federal. Ele está sendo bem realizado. A SPA, a Secretaria de Prêmios e Apostas, é um órgão dialógico que conversa com o mercado. Mas, infelizmente, o diálogo com a população, o diálogo massificado, o diálogo com os consumidores não está sendo bem realizado. Esse, talvez, seja um dos principais tópicos, uma das principais metas que o mercado precisa alcançar. Dialogar com a população. E aí, nós deixamos pelo menos 2 sugestões para isso. Por que não criar, talvez dia 29 de dezembro, data do meu aniversário, brincadeira, data do lançamento da Lei 14.790 de 2023, o dia do jogo online do Brasil. Por que não fazer ações simultâneas em todo o Brasil, em hospitais, em creches, em maternidades, em delegacias voltadas para a mulher,
de forma uníssona, de forma conjunta, para o quê? Impactar socialmente a população. E fazer com que a população dê, de fato, uma licença social para que esses jogos possam existir no Brasil. Essa é uma sugestão que nós deixamos aqui. Um Dia Nacional dos Jogos Online, para que a população possa perceber os impactos dos jogos sobre a sociedade no Brasil. Poxa, maravilha, Felipe, muito bom. Eu vou dizer, além disso, não é só esse, você passou esse ponto e o outro que eu também reputo como fundamental, que é a unidade do setor para poder fazer a defesa clara, não no campo da moral e dos bons costumes. Esse debate, se for mantido dentro da moral dos bons costumes, não é o campo que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar num debate científico, num debate dentro do campo do direito e da economia. Aí, esse debate se ganha. A gente deve ter, hoje a gente tem que aqui não pode dissociar o que a gente está fazendo, né, com relação ao interesse local com relação ao interesse nacional. O presidente da República deu declarações bombásticas, que fosse por ele, mas segundo ele não é por ele, depende do Congresso, ele acabaria com as bets, ou talvez reduzisse o número de bets. A mensagem está muito confusa. O fato é que não dá para o governo arrecadar de dia e bater de noite ou vice-versa. E o que a gente tem que fazer com relação a isso é unificar o setor, brigar, trazer propostas e entrar no campo do direito. No campo do... Por que eu insisto com isso? Porque no campo da moral, é obviamente que o jogo traz uma série de malefícios. A gente não tem dúvida, a gente não vai ficar aqui dizendo que o jogo não pode causar vício, assim como outras atividades causam vício. Mas a gente não pode dizer que então por isso vai ser criminalizado. Eu vou prender porque causa vício. Não, tem um monte de coisa que causa vício e ninguém prende. Se causa vício, vamos para as políticas públicas de saúde. Não causa vício? Então você vai tratar com saúde e não com cadeia. Ah, mas tem um problema na questão do consumidor. Perfeitamente, a gente tem que tratar a questão do direito do consumidor, do jogo responsável, para o campo dessa área do direito, e não com a cadeia. Se a gente for nesse debate, a gente consegue avançar. Então a gente tem que entender, inclusive com o passado, a gente não precisa nem ir tão longe, né? Ali nessa remodelação europeia, se a gente pegar o Rio de Janeiro, no início do século, da década de 1900, a gente tem ali o Rio de Janeiro com o Bota Abaixo, Pereira Passos, o desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Logo em seguida, a gente vem o Pedro Ernesto, que foi um médico prefeito indicado por Getúlio Vargas, mandato de 2 anos, e acaba ficando mais 2 anos eleito. E dizem que a inspiração populista do Getúlio é em Pedro Ernesto. Pedro Ernesto foi um prefeito, inclusive, tem lá a Câmara dos Vereadores, tem lá no Palácio Pedro Ernesto, o Hospital Pedro Ernesto lá da UERJ, onde eu fiz o mestrado. E ele foi o primeiro político, né, prefeito, administrador ali do Distrito Federal, e encaminhou esse debate dizendo o seguinte: a gente precisa desenvolver a cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa ter um atrativo turístico, a gente precisa do parque hoteleiro, a gente precisa de receber o turista com restaurantes. Ou seja, ele tirou do campo moral e tratou o assunto como uma atividade econômica, com o desenvolvimento da cidade. E daí se seguiu os anos de ouro do Rio de Janeiro, que acabou lá em 46, mas o que a gente tem com isso? Acabou em 46 com a proibição dos cassinos, né, para o pessoal que está, né, acompanhando. O que quer dizer com isso? O Rio de Janeiro é farol de turismo brasileiro e, com todas as mazelas, continua sendo o maior destino atrativo do Brasil. Por quê? Porque ele tem história, ele investiu no turismo lá atrás e a gente não pode abrir mão disso. Então a gente tem que conclamar o setor para dizer: a gente está aqui com um propósito, não é o jogo pelo jogo, é o jogo para cuidar. Preocupação aqui, para encerrar aqui o nosso painel e passar para vocês fazerem a despedida, enquanto homem público, que exerceu já vários cargos, né, e defensor do Estado Democrático de Direito, eu vou dizer, a gente não pode, enquanto Estado, passar vergonha. Querer dizer que a gente vai jogar alguma coisa como uma solução pela criminalidade, se o processo de criminalidade não resolveu o setor a esse tempo todo. Então, sim, essa política de repressão é um fracasso e é a desmoralização do Estado brasileiro.
Porque a gente fala que quer proibir e, na verdade, o jogo está em tudo quanto é lugar. E o crime que se gera não é a contravenção dos jogos. São crimes muito maiores para manter essa ilegalidade. Porque se o cara é legal, ele quer manter. Aí tem lavagem de dinheiro, tem homicídio, tem um monte de coisa que a gente quer acabar. Se tiver o jogo legalizado, não, isso vai migrar para outro setor, não para o nosso. Por favor, eu queria pedir para a turma fazer aqui as despedidas aqui, que o nosso tempo está aqui. Time's up. Oi. Eu queria encerrar só retomando a questão do serviço de loteria em âmbito municipal. Infelizmente, acho que a gente não tem prefeitos aqui hoje, mas existe sim a possibilidade dos municípios se mobilizarem. A Loterj, por exemplo, ela dedica a arrecadação dela a projetos de instituições filantrópicas, né? De todas as loterias estaduais, leis estaduais que eu conheço, eu acho que somente o estado da Bahia, se ele não alterou a lei, é que destina um percentual da arrecadação da loteria estadual para os municípios que não tiverem instituídas suas loterias. Enfim, ao invés da gente ficar brigando, né, a União com os estados com o município e todo mundo entre si, ninguém ganha, porque a ideia é justamente unir o mercado. Então, por que não os estados atenderem os municípios, já que, neste momento, ele não pode fazer a loteria, está impedido? Os municípios e estados se movimentarem para que a arrecadação da loteria estadual também aporte recursos diretamente no município, em educação infantil, enfim, o que seja. Existe a possibilidade de se conviver harmonicamente, ao invés de ficar disputando espaço. Traz essa questão de você mostrar efetividade na arrecadação lotérica, porque hoje o que a gente vê é crime, o outro invadiu o meu território, que você vendeu aqui, você não pode. Não, você tira do foco a questão, né, da união, para você poder maximizar os resultados. Então, é isso. Eu volto a falar que eu acho que os prefeitos, os municípios, precisam se unir e tomar uma postura realmente diante do mercado, porque, senão, eles vão ficar fora, independente se a liminar for revista ou não. Primeiro, novamente, né, agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, junto com o querido amigo, né, que a gente se conhece desde 2004. Já tô falando da nossa idade, né? E também com a Ana aqui, que está assistindo a gente, que fez a ponte para esse convite. Também agradecer de aprender muito com a doutora Daniela, com o doutor Paulo. E, assim, eu acho que ainda tem muito espaço para debater, para tentar uma solução ótima ainda no Supremo Tribunal Federal. Tivemos já algumas experiências de fazer uma audiência de conciliação, né? Existe esse setor de conciliação no Supremo Tribunal Federal. Então, tem sempre aquela caminhada dos prefeitos, aquela coisa toda. Então, eu acho que é importante a gente pensar ainda em possibilidades, em soluções jurídicas que existem, como a gente já falou aqui, algumas delas, para que todo mundo possa sair beneficiado dessa oportunidade que a gente está tendo com o mercado hoje em dia. Bom, agradeço mais uma vez ao Nuno, a organização do evento, agradeço ao Dr. Paulo, né, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com ele esse momento, aos meus copainelistas, o Irapuã, a doutora Daniela, a essa assistência certamente qualificadíssima, com advogados profissionais de grande experiência no mercado, como a doutora Ana, né, Marco Elias e tantos outros, profissionais dos e-sports, né, que tem revolucionado aí o mercado jovem, né, o mercado da geração Z, né, e dizer o seguinte: nós temos uma grande patologia. A patologia que nós temos é o preconceito com o jogo, é o ataque ao jogo por motivos populistas. Nós precisamos fazer, como disse anteriormente, um grande dia de vacinação. Um grande dia de vacinação contra o preconceito. As grandes bets, as grandes
associações precisam se unir, criar um dia do jogo online, para que possam mostrar à população os benefícios sociais. Precisam trazer a população para o seu lado, precisam fazer com que a população dê a licença social, precisam fazer com que a população defenda seu negócio, porque senão os governantes, os políticos, irão afundar esse negócio. Quero agradecer mais uma vez e convidar a todos para o primeiro Congresso Nacional de Loterias no Rio de Janeiro, dia 11 e 12 de maio, no próximo mês. Muito obrigado. Bom, encerrando aqui o painel, agradecemos a presença de todos, aqui essa seleta plateia aqui, e agradecer, obviamente, ao Nuno Bispo, ao Di e a toda a organização, o pessoal que nos recebeu, e dizer que a gente fica muito feliz em ver como esse evento vem crescendo. Isso tudo é fruto de muito trabalho, de muito tempo, de muita dedicação, e agora é hora de colher esses frutos, né? Vamos em frente com o mercado. Uma boa tarde para todos e um bom retorno. Muito obrigada, uma salva de palmas. Nós que agradecemos a presença de vocês, que sempre edifica o nosso evento. Com certeza, no que vem será muito melhor. Temos uma lembrança para entregar, representando a participação de vocês aqui. E vamos fazer as nossas fotos oficiais.